Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora nós vamos comentar sobre a heurística A estrela. Então veja, o algoritmo de Dijkstra ele já é considerado muito bom do ponto de vista de eficiência, né? Ele consegue achar caminhos mínimos de maneira bastante rápida. Porém, será que não existe nada para que consegue melhorar ainda mais essa busca por caminhos ótimos? E nós vamos ver que sim, essa é a heurística A estrela. Então, a heurística A estrela, ela é uma técnica para acelerar a busca por caminhos mínimos, né, caminhos ótimos, que basicamente faz o quê? Ela modifica a função que define a prioridade dos vértices. Então, veja, vocês lembram no Dijkstra, quem era a prioridade? Era o lambda. O lambda é o custo atual de você sair da origem e chegar até o vértice V. O custo do menor caminho até o momento. Agora, pessoal, na heurística A estrela, ela propõe o quê? Ao invés de você usar o lambda, você vai usar o alfa. A alfa de V é o quê? É a soma do lambda de V com o gama de V. Onde que vem a ser esse gama de V? Ele é, digamos assim, o custo estimado de V até o alvo, até o destino T. Tudo bem? Então, você pergunta assim: poxa, mas isso para mim não faz muito sentido, porque se eu soubesse quanto falta para chegar no destino, no alvo, então eu nem precisaria de caminho mínimo, né? Porque eu sei o custo atual do caminho mínimo até o V, agora eu sei mais ou menos o custo de V até o alvo, então eu já sei o caminho. Mas isso aqui é uma estimativa grosseira. Então, eu não posso usar, né? Não é o custo do menor caminho de V até o destino. Não, é uma estimativa bem grosseira, tá? Então, a ideia é que a gente use esse gama aqui, ó, apenas para nos guiar ao seguinte: será que eu estou indo na direção do alvo ou não? Porque o Dijkstra ele costuma ser um pouco ineficiente em casos em que o alvo se move, pessoal. Então, assim, ó, principalmente em jogos eletrônicos, esse tipo de coisa, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer procurar lá, fazer o personagem lá se mexer atrás do outro. Então, um está se mexendo. é, Se você usar o Dijkstra, você não, né, a busca pelo caminho não é tão rápida assim. Então, o A estrela é muito usado em cenários desse tipo, assim, jogos eletrônicos, coisas do tipo, né? Então, o desafio é justamente esse. Como que eu calculo o gama de V? Então, não é ele só é viável em alguns casos específicos. Quais deles? Por exemplo, quando eu tenho um reticulado assim, ó, um reticulado desse tipo, ele é fácil de calcular porque eu posso aplicar Pitágoras. Então, veja, pessoal, aqui, ó, suponha que o meu personagem está aqui no S e o alvo está aqui no T. Eu tenho que sair de S e buscar o T. Então, veja, se eu for aplicar o Dijkstra, eu sei que tanto o A, B, C quanto o D, o A, B, C, D, eles estão a uma distância 1 da minha origem. Então, a prioridade desses quatro aqui para o Dijkstra seria a mesma, né? Então, ele dá a mesma prioridade para o B e para o C, que estão aqui atrás, ó, do que para o A e para o D, que estão claramente mais perto. Então, quando eu for usar o A estrela, a heurística, o gama de A, pessoal, que é igual ao gama de D, ele vai ser quem? Eu posso aplicar Pitágoras aqui no A. Ó. Então, eu tenho 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado da raiz de 13. Aqui no D também, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, raiz de 13. Então, quando eu somar 1 mais raiz de 13, 1 mais raiz de 13 é a prioridade, é o alfa desses dois caras aqui. Vai dar menor do que esses aqui, ó. Porque no C, o que que acontece? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O famoso triângulo 3, 4, 5. O B também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Então, 5 mais 1 dá 6. Obviamente, isso vai pôr esse B e esse C aqui
atrás, em termos de prioridade, do que o A e o D, tá vendo? Então, eu vou tirar primeiro da fila o A e o D. Essa é a ideia, tudo bem? E conforme vai passando o tempo, olha o que, que acontece aqui, ó. O, uh, o E, o F, G, H e J. E esses em vermelho aqui, ó. O custo de S até eles é 2, pessoal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, é tudo 2, tá vendo? Tudo 2. Então, pelo Dijkstra, eu daria a mesma prioridade para o F do que para o J e para o H. Mas claramente, ó, o I, J e o H, eles estão bem mais perto do que o F. Então, como que o A estrela resolve isso? Calculando o gama, né? Então, o gama do E, J e H, ó, o gama do E, do J e do H, tá aqui, ó. O do E da raiz de 18, o do J da raiz de 10, o do H da raiz de 8. Por quê? Porque o do H tá aqui, ó. Tá muito próximo do alvo, tá vendo? A estimativa que ele tá. Então, eu devo, né, priorizar o H da raiz de 8, pessoal, que é 2 raiz de 2, é isso? Deixa eu ver aqui. 2 ao quadrado é 4. 2 raiz de 2 ao quadrado é 2 ao cubo, né? Então, sai, é 2 raiz de 2. Tudo bem, pessoal? Então, antes dele vir para o C e para o B aqui, ele vai começar. Primeiro ele tira o H, o D, depois ó, o próprio H, ele tira o A e o D, né? O próprio H acaba passando na frente do B e do C, que estão mais próximos. E se fosse o Dijkstra, ele ia olhar para um monte de vértice que está aqui atrás, assim, ó. Mas o A estrela não, ele vai sendo, né, mirando o alvo, sempre. Deu para entender, pessoal? Então, veja. Aqui a gente tem um rápido exemplo, ó, de um grafo em que eu tenho as distâncias aqui nas arestas, e esse custo em vermelho aqui, pessoal, suponha que isso aqui sejam cidades, tá? Sejam cidades aí. E aqui são as estradas, né? E aqui, esse custo aqui em vermelho é um custo estimado, sei lá, você pode ter aberto lá o Google Maps, traçou uma reta entre né? Aqui o meu destino, pessoal, é a cidade E, tá? Eu quero sair de S e chegar em E. Então, eu fui lá e tracei uma reta no Google Maps, e peguei mais ou menos, deu 10 mais ou menos. Bom, se eu traçar uma reta do A, aqui dá mais ou menos 9, aqui dá mais ou menos 7, aqui dá mais ou menos 6, aqui dá 6, aqui dá 8. Então, assim, não é a distância correta, mas é uma estimativa. Como que ficaria se a gente aplicasse o algoritmo de Dijkstra com a heurística A estrela, usando agora esse gama de S, gama. Então, na verdade, o vermelhinho aqui é o gama do B, gama do C, gama do L, gama do G, tá vendo? Vale 3. Então, veja, vocês vão ver que é a mesma coisa do Dijkstra. Primeiro eu começo fazendo o quê? Minha fila de prioridades é 0 na origem, na raiz S, e infinito em todo mundo. Então, eu vou começar fazendo o quê? Quem são os vizinhos de S que estão na fila? A, B e C. A, B e C. Então, eu vou calcular. Aqui eu vou calcular o lambda da mesma forma, pessoal. Não entra o gama aqui. Aqui eu vou calcular o lambda. Quem que é o lambda de A? É o mínimo entre infinito e 7. Então, dá 7. Quem é o mínimo de B? Quem é o lambda B? É o mínimo entre 2 e infinito, que dá 2. Quem é o lambda C? É o mínimo entre 3 e infinito, que dá 3. Tudo bem, pessoal? Então, ó, deu 7, 2 e 3. Predecessor de A é S, de B é S, de C é S. Tudo bem? Então, eu vou atualizar. Agora, pessoal, ó, agora aqui, ó, notem, eu não estou escrevendo lambda mais na fila, estou escrevendo gama. É nessa hora que eu tenho que incorporar. Então, ó, o lambda do A não era 7, pessoal. Então, se fosse o Dijkstra normal, eu ia por 7 aqui, ó. Mas eu estou considerando quem?
o, o gama aqui. Na verdade, aqui não seria gama, pessoal. Aqui seria alfa, tá certo? Eu pus errado. Aqui seria alfa. O gama é só o que está lá em vermelho, tá? Aqui é alfa, alfa e alfa. Tudo bem? Aqui são os alfa. O gama é só o vermelho. Então, quem que é o alfa de A? É o lambda A, que é 7, mais o gama A, 9. 7 mais 9. Esse aqui, eu calculei que era 2 mais 7. Então, 2 mais 7. E esse aqui, 3 mais 8. Tudo bem? Então, agora eu vou perguntar. Quem que é o vértice que sai da fila? É esse aqui. Aqui coincidiu. Aqui, mesmo que eu estivesse usando só o Dijkstra puro, iria ser só o 2, né? Eu ia remover o B do mesmo jeito. Então, eu removo o B da fila e pergunto, quem são os vizinhos de B que ainda estão na fila, pessoal? A, D e H, tá certo? A, D e H. Então, qual que é o lambda A? O lambda A é o mínimo entre... O atual custo de A é 7. Então, é o mínimo entre 7 e 2 mais 3, que é 5. Opa, então é melhor. É uma boa passar por B para chegar em A. Então, vai ficar 5. E o predecessor de A fica B. O D, pessoal, o D tem custo infinito ainda. Então, o lambda D vai ser o mínimo entre infinito e 6, né? 2 mais 4. Então, vai dar 6. E o lambda de H é o mínimo entre 2 mais 1, 3 e infinito. O mínimo entre infinito e 3 dá 3. E o predecessor de H é B. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Encerrei mais uma rodada. Agora eu vou na fila de prioridades. Então, aqui, pessoal, olha lá, o custo do A passou de 7 para 5. Mas eu estou levando ainda o 9 que é o gama, tá vendo? O custo do C ficou 3. Eu estou levando o 8. O custo do D ficou 6. Mas, ó, o D, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, ele leva o 8, tá vendo? Tem que somar o 8 aqui. E o custo do H ficou 3. E ele soma esses 6 aqui. Tá vendo, pessoal? Então, veja, aqui nesse caso, pessoal, se eu não tivesse usando a estrela, iria dar empate entre o H e o C, tá vendo? Eu poderia tanto ir para o ramo C quanto para o H, porque ambos têm custo 3. Porém, o A estrela fala para mim o seguinte: olha, se você somar 6, 9 é menor do que 11. Ah, então, deixa quieto esse C aqui. Vem no H. O H, você está vendo que ele está na direção do alvo, pessoal. Então, ó, prioridade é o H. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou tirar o vértice H. Tá vendo, pessoal? Vou tirar o H. Então, quando eu tiro o H, quem são os vizinhos de H que ainda estão na fila? De H é FG. Então, eu vou calcular lambda F. Então, lambda F, o custo vai ser o mínimo entre infinito, tá? Infinito. E o custo atual do H é 3. Mais 3 dá 6. Tudo bem? Então, vai ficar infinito e 6. O menor é 6. E o predecessor de F fica H. E o custo de G? Bom, o custo de G... Opa, aqui está um erro, pessoal. Não é H, é G, né? Ó, custo de G. O custo de G é o mínimo entre infinito e aqui eu tinha 3 no H, 3 mais 2, 5. Então, o custo do G é 5. E o predecessor de G vira H. Tudo bem, pessoal? Então, o que que acontece? Vou atualizar minha fila de prioridades. Então, ó, o A ficou igual, o C ficou igual, o D ficou igual. Eu mudei quem, pessoal? O F foi para 6, mais o gama dele, que é 6, tá certo? Mais 6. E o G foi para 5, mais o gama dele, que é 3. Tá vendo? Então, agora eu tenho essas prioridades aqui. Notem, pessoal, que aqui, olha só, já ia dar diferença. Se eu tivesse usando o Dijkstra padrão,
quem que seria o vértice que sairia da fila aqui agora? No Dijkstra padrão, iria sair o C, tá vendo? Porque eu só ia usar o primeiro. É 3, 3 ó, é menor que 5, que 6, que 6 e que 5. Então, o Dijkstra padrão iria começar a explorar o C aqui, ó. Mas, como eu estou no A estrela, eu estou somando mais 9, mais 8, mais 8, mais 6, mais 3, eu vou pegar esse cara aqui, ó. E faz sentido, né, pessoal? Faz sentido eu explorar o G antes que o C. Por quê? Porque o G, ele tá bem próximo do meu alvo. Então faz sentido eu, né, uh, explorar ele primeiro. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou tirar o G da fila. Quem são os vizinhos de G que estão na fila? Só o E, é o meu alvo, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? O lambda de E é quanto? É o mínimo entre infinito, infinito, que é o custo atual do E. E eu tenho 5 para estar em G. 5 mais 2, 7. Opa, 7 é menor que infinito. Então, eu atualizo o lambda E para 7 e o predecessor de E passa a ser G. Então, eu tenho o caminho mínimo aqui, ó. SBHGE. Cheguei no meu alvo, paro. Cheguei no alvo, paro. Entendeu, pessoal? Então, veja, nesses casos em que... Porque, assim, o Dijkstra, quando eu quero criar minha árvore de caminhos mínimos, o Dijkstra padrão, ele é o ideal. Eu não tenho, assim, um alvo específico, né? Eu não estou indo atrás de um alvo. Agora, quando eu quero especificamente, é o problema 1 para 1, né? O 1 para 1. É o menor caminho daqui até aqui. É 1 para 1. Aí o A estrela faz sentido, né, pessoal? O A estrela surge como uma heurística aí que acelera a convergência do DAIS, a busca pelo caminho ótimo. Tá claro, pessoal? Então, a ideia? Então, é isso. Quer dizer, como eu cheguei no meu E aqui, ó, eu paro o meu algoritmo. Eu paro, não vou continuar mais. Tá certo? Então, é isso. Veja, então, vimos aí que, apesar do Dijkstra ser um algoritmo muito eficiente, há uma maneira, quando você está no problema 1 para 1, o menor caminho de S a um determinado T, de acelerar esse caminho, caso você tenha acesso a esses caras aqui, que são os gamas. Porém, aquilo que eu falo, dá para estimar o gama em todo, não é em qualquer problema que eu vou conseguir uma estimativa para esse gama aqui. Num problema do mundo real, não é fácil, pode não ser muito fácil estimar, né, esse gama aqui, mas é possível em vários casos. Então, pessoal, era isso que eu queria para esse vídeo. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. E nos vemos em breve com mais vídeos aí de teoria dos grafos. Até mais.